Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou tentar explicar também como podemos aprender um pouco sobre paradigmas. Eu vou inclusive usar o chat GPT. A minha, a minha tela, ela vai realmente dar umas tremidas aí, tá? Mas não se sinta incomodado com isso não, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre paradigma, porque o paradigma, todos os dias, eu realmente preciso entender mais sobre a minha mentalidade, tá? E, inclusive, eu trabalho com vendas e agora eu estou tentando mudar a minha maneira de fazer as abordagens. E essa abordagem que eu quero aplicar é fazer ligação fria em casa. E não é nada fácil. Não é nada fácil porque eu fui, assim, o medo da rejeição para mim, nesse momento, é o pior de todos. E eu quero estudar um pouco sobre isso. O que, vou fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: quais hábitos, quais hábitos me acompanha, pega o caderno e anota aí, por favor. Quais hábitos preciso formar ou desenvolver para preencher a lacuna entre onde estou agora e o ponto que quero alcançar. Vou fazer literalmente 1 ano que eu estou trabalhando para mim por conta própria e eu tive que fazer essa transição de trabalhar por conta própria porque era um desejo meu de ganhar um valor a mais. E na empresa que eu estava, a gente tinha um teto salarial ali, recebia benefício, ticket de alimentação, ticket de refeição. A gente tinha um ticket de alimentação de R$ 1.000, um ticket de refeição de R$ 1.000, um plano de saúde muito top que dá para botar a minha companheira, o meu filho, mas resolvi realmente mudar e trabalhar por conta própria. Eu vou dar um ok aqui. Eu não vou compartilhar a tela aqui do meu chat GPT, mas eu vou passar para vocês aqui qual é a ideia, tá? E eu fiz essa pergunta, né? Só que o chat GPT ele é muito atual, ele traz informações atuais e nós que tem um paradigma realmente pensamos muito no passado. Bob Proctor ele fala muito sobre você pensar absolutamente no futuro. Por exemplo, se você tem um objetivo, você durante o dia, você sempre tem que estar relembrando aquele objetivo, seja de ganhar dinheiro, seja de estudar mais, seja de, sei lá, praticar algum esporte e bater a sua meta. No chat GPT aqui ele me entregou o hábito de produzir todos os dias, não esperar motivação. Pô, legal. Todo dia criar algo que gere oportunidade, conteúdo, proposta, arte, oferta, mensagem para cliente, melhoria em algo que você vende. Quem cresce em negócio próprio produz mais do que consome. Quem cresce em negócio próprio produz mais do que consome. Legal. Vou pular para a parte 2 aqui. Hábito de prospectar. Negócio morre quando não entra gente nova. Realmente. Todos os dias, mandar mensagens, ligar, conversar com possíveis clientes, postar ofertas. Regras simples. Sem conversa nova, sem dinheiro novo. Pô, literalmente, isso é mudar realmente paradigma. Porque conhecimento é diferente de experiência.
conhecimento é diferente de experiência. O que eu quero dizer? Às vezes você sabe sobre o assunto, você tem a informação, mas é totalmente diferente da experiência. É como eu acabei de falar aqui, que eu tenho uma trava em ligação, tá? Eu tenho uma trava em ligação, mas esse bloqueio, ele logo vai se dissipar, porque hoje no caso é dia 14, sábado, meia-noite e 38. Hoje no caso é 14, né? 14 de março. Na segunda-feira, eu não sei se eu vou estar pela rua, mas se eu estiver em casa, eu vou pegar esse telefone e vou fazer ligação. Eu crio uma planilha ali, principalmente personalizada para mim, tá? Para me colocar os contatos, vou fazer ligação, o nome da empresa, segmento da empresa e tentar falar com o dono para poder apresentar o meu serviço. Eu tô querendo falar aqui também, não só que eu tenho esse bloqueio, eu acredito que muitas pessoas têm. O Napoleão Hill, o Bob Proctor, ele sempre fala do livro do Pense e Enriqueça, certo? Tem um capítulo aqui sobre decisão. Esse capítulo aqui eu venho estudando ele algumas temporadas já, e eu acredito firmemente, e eu sou grato também pela ideia que me usou, que os paradigmas sobre mim têm sido alterados, mas só que você não percebe. Mas do nada vem à tona o medo, o principal sintoma, o medo. Só que o medo, gente, é o seguinte: quando a gente era criança, a gente vivia no mundo da imaginação tranquilamente. Só que começou aquela época que o nosso subconsciente estava totalmente aberto e as pessoas falavam, principalmente você é incapaz, você é inútil, você não é digno. Muitas palavras pesadas. E eu vivi em uma família que falava realmente essas coisas. Portanto que eu busquei a mudança. Minha irmã, ela também passou por isso, tal. Hoje a gente não tem a nossa querida mãe. Infelizmente a gente perdeu ela, mas eu procurei alimentar dentro de mim o perdão, porque se eu não tivesse perdoado na época, eu não teria aceitado ela partir. Eu acho que a pior coisa que tem do filho, né? Assim, o filho é perder a mãe, assim como a mãe perdeu o filho, tá? Mas quando eu cheguei na época de entender o que estava acontecendo, porque eu comecei a estudar essa questão de lei da atração, lei da vibração e energia, né? A minha mãe, ela era uma pessoa muito negativa. Ela era uma pessoa muito inteligente, mas era uma pessoa muito negativa. Mas por quê? Eram os pensamentos que ela tinha na época da mãe dela. A mãe dela, ela contava as histórias sobre a mãe dela, né, que era muito, espancava, batia em todo mundo. E com essas informações eu entendi que ela também se tornou mais uma cópia. E se você for atrás das informações, você vai ver que a mãe da mãe dela também devia ser o mesmo tipo de pessoa. Mas o emocional, você pode ser uma pessoa inteligente, mas se seu emocional não está no controle, está fora do controle, não adianta de nada. Não adianta de nada, você vai sempre agir no automático, e quantas vezes você repete, mais aquilo se torna real. E aí é onde você quebra paradigmas antigos. Eu busquei isso e, voltando aqui ao assunto do perdão, eu tive que perdoar milhares não, mas eu tive que perdoar muitos e muitas vezes para poder ficar tranquilo em relação à minha mãe que partiu. Muita gente não aceita isso. Algumas pessoas entram em depressão, outras falam que vai morrer com a culpa dentro delas, mas eu não queria carregar isso porque é um fardo
pesado, tá? Você perdeu uma mãe, perdeu qualquer ente querido que você é muito apaixonado. E o que eu quero contar com isso, o que eu quero contar para vocês também, é que na época que eu pressentia que a nossa intuição ela é muito forte, então eu comecei a estudar essas coisas de lei da atração, o livro do Pense e Enriqueça, parece que você vai meio que intuitivamente ficando mais consciente das paradas, né? E aí eu fui assistir um vídeo que parecia que o cara tava falando realmente comigo, aquele negócio de encarnação, né, que a galera fala. Parecia que ele tava falando, me avisando que minha mãe ia partir, alguma coisa ia acontecer, que não sei o quê. E aí eu peguei o caderno, porque o Bob Proctor ele falava de você escrever o que você realmente quer. E nesse caderno eu escrevia tipo assim, ó, vocês vão até chorar. Eu escrevia nesse caderno tipo assim: querida mãezinha, você está comigo, as coisas estão ocorrendo tudo bem, a vida é maravilhosa, você resolve tudo que você precisa resolver, né? Escrevendo para como se fosse dizer para o universo que eu quero manter ela viva. E infelizmente, do nada aconteceu e foi assim, coisa muito rápida, cara, muito rápida. Minha mãe foi acidentada, tal, mas da noite pro dia foi o suficiente para quando eu chegasse lá no hospital, o médico falou pra gente que ela partiu. E daí em diante, cara, eu comecei a tocar minha vida, mas eu falo para vocês no outro vídeo também que eu sou filho adotivo, passei de uma família para outra com 3 meses de idade. Eu vim para essa família, essa mãe de criação, meu pai de criação. E aí quando minha mãe faleceu, meu pai, meteu o pé, foi morar com a amante dele. Aí que a cabeça ficou meio doida, mas eu sabia que eu queria mudar. Então, quando tudo isso aconteceu, eu falei: se eu quero mudar e isso está acontecendo, por que eu vou desistir agora? E aí eu comecei a procurar um trabalho, focar, entrei numa grande empresa. Aleatoriamente, eu fui contratado entre 200 candidatos. O próprio rapaz que me entrevistou, o Nicolas, ele falou para mim que gostou do meu nome, que meu nome é Jeffet, né? Eu falei assim: cara, seu nome me chamou a atenção. Eu nem li seu currículo, só fui, peguei seu contato, tá te chamando aqui, vi que, né? Aí a gente bateu um papo, ele falou assim: já percebi que você nunca trabalhou na área, tal, área marítima, totalmente fora do que eu tava fazendo da minha vida, que eu trabalhei numa agência, aí depois me fiz um curso de designer gráfico e nessa agência eu exercia as funções de designer gráfico, mas dentro de mim não tinha mudado nada, por mais que eu estava buscando as paradas, estudando audiobook, e nada ainda tinha alterado dentro de mim. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a estudar mesmo audiobook para chuchu. Ler, eu tava lendo pouco, mas agora escutar audiobook eu tava escutando muito, 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 muito. Inclusive hoje, todos os dias eu escuto audiobook, eu leio pelo menos um capítulo do livro e eu acredito que para eu chegar a esse ponto de estar até aqui conversando com vocês tranquilamente, sem pressa, numa boa vibe, muitas coisas mudou realmente dentro de mim. Isso me ajuda em quê? Em que isso me ajuda? Gerar mais resultado, que é o que eu quero. Você eleva a sua vibração, tem mais consciência, você praticamente vive no presente. E quando vem os pensamentos para te fazer com que você procrastine, eu acho que você já controla mais. É igual o Bob Proctor ele falou, você não se mantém na vibração positiva para sempre. Uma hora ou outra você vai cair na vibração negativa, mas você, no instalar de Deus, já retorna.
Inclusive eu falei, pô, acho que eu vou gravar um vídeo, tal. Vou gravar um vídeo, tá? Fazendo uma configuração aqui de outras paradas no computador. Eu falei, vou gravar um vídeo, vou conversar, vou mandar esse vídeo lá no meu canal e é isso. Trazer a realidade. Eu vou sempre postar vídeo falando desse livro, falando sobre mudança de paradigma, mostrando um pouco da minha rotina e eu vou ajudar muitas pessoas a, a assim, há uma saída, existe uma saída para todos aqueles que querem realmente entender como si próprios eles podem dar a volta por cima. Você começa do zero, eu acho que começar do zero é uma parada assim muito superficial assim. Mas agora você começar realmente a te entender, a ter controle da sua voz interna, é um treinamento. É um treinamento que leva tempo. E eu tenho certeza que muitas pessoas, principalmente da época de 1995, eu nasci em 1995, a vida acho que da maioria que nasceu em 95 não foi fácil, a não ser que você já nasceu num berço de ouro, na família de ouro. Aí sim. Mas agora, para a maioria da nossa turma de 1995, vivendo no mundo de hoje, que a gente pegou a época de quando terminamos a escola, a tecnologia nem tinha chegado assim, ó, igual você, ChatGPT, inteligência artificial, uma atrás da outra. Aí a nossa cabeça pira, mano. Pira. Ah, eu vou finalizar esse vídeo aqui, senão eu vou me estender. Já tem quase 20 minutos de vídeo aqui. E é isso, meu povo. Pô, quem assistiu esse vídeo até o final, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que enquanto eu estiver postando o vídeo, você vai realmente entender a mensagem. Mudar paradigma muda vidas.